Cada vez mais sofisticados, os golpes financeiros têm exigido atenção redobrada dos consumidores. O crescimento alarmante dos mais variados tipos de fraudes é impulsionado pelo avanço tecnológico e pela digitalização da vida cotidiana. 4 em cada 10 pessoas já sofreram algum tipo de golpe no Brasil. É o que aponta uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. E nas ruas é fácil encontrar histórias que retratam esse dado. O cara falou que eu tinha ganhado um prêmio, mas pediu para me depositar uma quantia, só que era mentira. Eu desconfiei porque eu não tinha jogado, né? Ele falou que eu tinha ganhado no jogo, aí eu desconfiei e não fiz. Foi questão de anúncio de comissão, né? Que você depositava algum valor e eles retornavam com uma porcentagem. E no caso, acabei me perdendo, porque cada vez ia com a comissão mais alta e eles não retornavam. Eles ligam perguntando se eu quero promoções ou também falando sobre programas que eles estão oferecendo, esse tipo de coisa. Ligações de outro estado, essas coisas. 2 tentativas. Uma, a pessoa me ligou dizendo que estava com o carro quebrado e se eu poderia mandar um Pix. Eles sempre falam que tem que ser urgente, que não está podendo falar. Outra vez foi perguntando se eu poderia colocar um crédito. Pergunta daquele jeito assim, você não está reconhecendo minha voz? E aí você acaba falando um nome e a pessoa, sou eu mesmo. Outro levantamento publicado pelo Relatório Digital 2024 mostra que o Brasil é o segundo país onde as pessoas mais consomem internet, com uma média de 9 horas e 13 minutos, perdendo apenas para a África do Sul. E quanto mais tempo de tela, mais brechas os criminosos encontram para aplicar fraudes. Sobre o assunto, eu conversei com este especialista em crime cibernético. Porque a gente já acorda conectado, a gente já acorda o tempo inteiro, antes de tomar um café, antes de fazer qualquer coisa, vendo se tem uma mensagem, vendo se tem alguma coisa. Então, a facilidade de aplicar o golpe ela é maior nessa situação. Agora, esse número ele ainda é pequeno. Por quê? A gente tem que entrar na situação de que as pessoas não registram também o boletim de ocorrência naqueles golpes. Às vezes a pessoa caiu no golpe, ela ficou com vergonha, não quis se expor, não quis dizer o que aconteceu, então ela não registra. Por isso esse número ele é alto, um ponto de vista comparado com outros países, mas ele é pequeno quanto o número de pessoas que não registram golpe. Infelizmente isso acontece. De fato, a quantidade de golpes praticados no país aumentou, mesmo o número podendo ser ainda maior devido à falta de registro. Ainda assim, houve uma alta de 8,2% no total de golpes registrados. A cada 16 segundos ocorre um golpe no Brasil. Os dados são do Anuário de Segurança Pública de 2024. A internet acabou sendo o meio de comunicação de todos nós, né? Os grupos de WhatsApp, toda a movimentação. Nós deixamos de ir ao banco definitivamente e passamos a fazer os nossos pagamentos pelo banco virtual, pelos e-mails, né? Daí a importância da gente ter esse trabalho e daí a importância das pessoas estarem muito atentas. Com o avanço da tecnologia, os golpes evoluíram na mesma proporção. O estelionato, quando a vítima é enganada a troco de vantagem, normalmente financeira, sempre esteve sob o guarda-chuva do artigo 171 do Código Penal, sendo a pena de 1 a 5 anos de prisão. Na internet, para tentar coibir o estelionato digital, houve uma alteração no Código Penal e criou-se a figura da fraude eletrônica, uma forma qualificada do crime de estelionato, e por isso com uma pena mais severa, de 4 a 8 anos. O que antes era usado como efeito cinematográfico, hoje já está presente no nosso dia a dia. Um exemplo disso são os deepfakes, tecnologia de inteligência artificial que usa vozes e expressões para criar novos vídeos. Isso significa que com esse recurso é possível alterar não só o meu rosto, como a minha fala também. Ainda dá para replicar a minha voz e a minha imagem exatamente como são e me colocar em situações que nunca aconteceram. Advogada e professora universitária, Hannah sentiu o perigo dessa tecnologia na vida dela.
Foi um golpe mais engenhoso, assustador, em que ligaram para minha mãe por videochamada do WhatsApp. Era uma videochamada inesperada, né? Você não espera receber uma videochamada, não tem nada combinado ali de eu ligar um dia específico para minha mãe. Então foi uma videochamada pelo aplicativo de WhatsApp em que você simplesmente atende, você arrasta o dedo e atende. E quando abriu a câmera, era o meu rosto, mas não era eu. R$600. Esse foi o valor que o criminoso pediu de transferência durante a videochamada. Não era uma transação normal, eu não pediria dinheiro assim, mas podia ser uma urgência. E ela falou, tá. E aí a pessoa foi falando para transferir para uma conta de uma amiga. E deu um nome, a gente não lembra esse nome específico, deu um nome. Você transfere para a conta da fulana, minha amiga? Aí minha mãe achou estranho, R$600. E aí a minha mãe, tá, mas para confirmar, qual é o nome dos seus cachorros e o nome do vizinho da frente? Aí a ligação caiu. Assustada e com a intenção de alertar outras pessoas, Hannah resolveu recorrer a uma gravação ao vivo em uma rede social para explicar aos amigos e familiares o que havia acontecido. Hoje ligaram para minha mãe por videochamada do WhatsApp pedindo R$600. A minha mãe só desconfiou porque a voz estava um pouco diferente e depois ela entendeu que era uma voz meio robotizada. Hannah foi até uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Só conseguimos presencialmente depois de uma certa discussão, de um diálogo com o agente policial, porque como não teve o golpe propriamente, né, a transferência de dinheiro, a delegacia entendeu que não houve prejuízo e ofereceu uma resistência em registrar o boletim de ocorrência. Mas a gente insistiu, o registro foi feito. O artigo 14 do Código Penal diz que a tentativa é crime. Ou seja, existe uma punição para quem tenta. Não é porque eu não consumei que não significa que eu não cometi o ilícito, que eu não cometi o crime. Significa dizer, então, que se alguém tentou contra um bem meu, ele praticou o crime de tentativa de estelionato, tentativa de roubo, tentativa de furto, e o Código Penal ele traz uma previsão legal para quem tenta. A delegacia, o delegado de polícia vai investigar para saber se de fato foi um crime. Mas o registro ele é muito importante para que se elaborem políticas públicas, para que se tenham estatísticas sobre o que está acontecendo. Se as autoridades não souberem desses golpes, não souberem dessas práticas, vai ser impossível praticar políticas de prevenção. Você tem que exigir como cidadão a sua forma de garantir o seu direito. E qual que é? Registrando um boletim de ocorrência para que aquele crime possa ser apurado. Porque se lá na frente aquele golpista for preso, aquele bem que foi subtraído, aquele valor que foi retirado da sua conta, ele pode ser ressarcido. E como que isso acontece? Se você registrou um boletim de ocorrência. Se você não faz isso, não tem como. E ainda, o repórter Leonardo Ferreira vai falar sobre o impacto dos golpes financeiros no mundo, nas redes sociais e na vida das pessoas. É logo mais, não saia daí! Olá, o Repórter Justiça está de volta. 4.678. Esse é o número de tentativas de golpes financeiros digitais no Brasil por hora. Em um ano, o prejuízo estimado é de mais de 70 bilhões de reais. Os dados são de uma pesquisa divulgada recentemente pelo Datafolha em parceria com o Fórum de Segurança Pública. Para você de casa ter ideia, o segundo bloco do programa acabou de começar e nesse tempo que eu estou falando, pelo menos 40 tentativas de fraudes financeiras já aconteceram. É uma escola de criminosos se aperfeiçoando a cada dia em aplicação de golpes digitais. Então, o golpe que ele é aplicado, por exemplo, em Santa Catarina, ele é replicado às vezes no Rio Grande do Sul, que faz uma escola ali em Salvador, que faz uma escola em Pernambuco e chega em Brasília. Um vai ensinando para o outro as formas de aplicação de golpe. A pesquisa ouviu pouco mais de 2.500 pessoas de todas as regiões do país e engloba 13 tipos de crime. Quase 11% dos entrevistados foram vítimas de golpes financeiros no último ano. 13% relataram compras de produtos pela internet que não foram entregues. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal fez um alerta sobre falsas comunicações e tentativas de golpes.
Criminosos têm utilizado o nome ou a marca da Suprema Corte para cobrar pagamento de supostas multas ou apresentar ordens judiciais fictícias. As mensagens são enviadas por e-mail ou aplicativo de mensagens e fazem parte de uma modalidade de fraude chamada phishing. Criminosos tentam obter informações confidenciais por e-mail ou links falsos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também tem atuado no combate aos crimes digitais por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas, o Cyberlab. É, na verdade, um grande laboratório cibernético, com vários computadores de última geração, com profissionais da área de informática, que tem condições de mapear essas fraudes e tem condições de, junto aos estados, na verdade, promovendo a integração junto aos estados, deflagrar operações em todo o Brasil para, enfim, identificar e punir esses criminosos e evitar que essas fraudes voltem a acontecer. O trabalho é sigiloso e, por isso, nossa reportagem não foi autorizada a filmar o laboratório. É um local, as telas estão sempre ativas, eles funcionam praticamente 24 horas por dia, e é um local em que transitam muitas informações ainda sigilosas. Então, é importante que ele fique blindado, que não tenha acesso externo, porque dali, eu insisto, é que são deflagradas e fomentadas operações muito importantes para se prevenir e reprimir vários crimes cibernéticos que a gente tem visto aí nos últimos tempos. O Ministério da Justiça também firmou recentemente um acordo de cooperação técnica com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, com o objetivo de combater fraudes, golpes e crimes pela internet. Pela primeira vez, a gente vai colocar uma série de associações, uma série de entidades, pensando conjuntamente e tentando avaliar como a cooperação, através da transmissão de informações entre setores, novos fluxos e processos mais assertivos, mais ágeis, a gente consegue não só prever, mas também reaver o recurso levado em casos de fraudes e golpes. A Justiça Amazonense também tem atuado nesse enfrentamento por meio da inteligência artificial. Foi desenvolvida uma ferramenta de observatório de dados que identifica ações ilegais que tramitam nas varas da Justiça Estadual, tanto na capital quanto no interior. O juiz auxiliar da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Amazonas explica que essas práticas, conhecidas como predatórias, são prejudiciais ao sistema de justiça. Nós estamos combatendo uma atividade ilícita, não é combater o advogado que é especializado em matéria de consumidor, em matéria previdenciária ou em qualquer outro ramo do direito, porque também detectamos demandas predatórias em outros nichos, em outras áreas, em outros segmentos. Temos um conjunto de elementos aqui importantes que guiam e norteiam o combate, o enfrentamento aos litígios predatórios. A inteligência artificial ela vai ser aplicada nas demandas repetitivas. Por exemplo, encontro situações fáticas, uma petição similar a outra, os mesmos advogados, um conjunto que vai me dar uma similaridade. E aí, diante disso, eu vou ter uma demanda repetitiva. Com a democratização da internet, se tem uma coisa que o brasileiro não economiza é o celular. Como muita gente passa horas e mais horas em frente às telas, os golpes financeiros têm sido cada vez mais comuns, como o do Pix e dos boletos falsos, lojas virtuais fantasmas e clonagem de cartão de crédito. Cada tipo de golpe existe um público-alvo, existe o grupo-alvo, que são as pessoas de idade, que são os idosos, que às vezes eles não certificam se é de fato um familiar que pede um Pix, uma transferência, se de fato é o banco que está fazendo aquela cobrança. Por quê? Porque a gente tem uma taxa de idosos que se preocupa em manter as contas em dia. Justamente por quê? Porque a maioria dos idosos que são aposentados sustentam a casa. Então o que eles fazem? Eles fazem empréstimos, acabam contraindo dívidas no banco e aí justamente para pagar as dívidas das pessoas que moram com eles. Com isso, quando eles recebem ali avisos do banco, olha, você tem que pagar o boleto, você tem que pagar uma taxa, tem que pagar isso, eles acreditam fielmente que é instituição bancária. Maria Cecília foi vítima do golpe do cartão clonado. Ela estava em casa com o marido e já era tarde da noite quando recebeu no celular mensagens de compras no cartão que o casal não havia feito. Uma de 2.900, outra de 300, foi
valores assim, eu me assustei, mas eu me assustei muito. E eu sou muito assim, fico muito nervosa, fiquei muito chateada naquele momento, chamei meu esposo, falei, Sérgio, acorda, estão gastando nosso cartão. E aí nós dois ficamos assim meio desnorteados dentro de casa, sem saber nem o que fazer. A empresária bloqueou o cartão de crédito pelo aplicativo do banco para evitar que o prejuízo fosse maior. Ela e o marido foram na agência bancária entender o que estava acontecendo. E no caminho, mais uma surpresa. No cartão de débito dele, estava tendo saques também, no cartão de débito da conta pessoal dele. E aí, quando a gente chegou no banco, já ainda dentro da agência, ainda acontecendo os débitos. E aí a gente já se dirigiu direto ao gerente dele, né? E aí ele bloqueou o cartão dele ali naquele momento e aí a gente faz aquele outro processo, né? O banco não quer pagar o cartão de crédito, mas por uma luz divina, pelo menos a parte do cartão de débito dele, o banco em 2 dias devolveu o valor. O prejuízo do cartão de débito foi resolvido, o de crédito não. Aí o casal decidiu entrar com uma ação no Juizado Especial Cível, popularmente conhecido como Pequenas Causas. Depois de quase 2 anos, ela e o marido receberam um estorno do banco de R$4.000, mas o prejuízo foi de R$7.000. É uma sensação de impotência tão grande, de pensar que um sistema bancário pode ser tão vulnerável a ponto de ter como você estar na sua casa com um cartão de crédito junto de você. Então é uma sensação muito triste, me deixou muito nervosa e muito chateada diante dessa vulnerabilidade do sistema. A história da Marisa de Recife é um pouco diferente. Ela foi vítima do golpe do presente falso. Foi assim. Ela fez aniversário e no outro dia recebeu ligação de uma suposta loja de cosméticos, dizendo que havia sido presenteada com uma cesta de produtos, mas a loja não conseguiu realizar a entrega. Para uma nova tentativa, ela teria de pagar uma taxa de R$10. Marisa não desconfiou de nada. Desceu com a maquineta, eu passei um cartão, não deu certo. Ele falou, peraí que eu vou pegar outra maquineta. Foi de fora, ainda coloquei ele dentro do prédio, hein? Aí ele foi de novo lá na moto dele, trouxe outra maquineta e eu passei novamente outro cartão que também não deu certo. Aí ele disse assim, não deu certo. Eu falei, você aceita Pix? Não, Pix não dá certo. Eu vou ter que voltar na empresa, pegar outra maquineta, porque essas estão com defeito. Falei, ok. O suposto entregador foi embora e não voltou mais. Horas depois, Marisa percebeu que alguma coisa estava errada. Quando eu fui passar novamente o meu cartão em outro lugar, teve um probleminha. Falei, que coisa interessante. Meu cartão, um problema. Na hora, caiu a ficha. Eu falei, eu fui vítima de um golpe. Imediatamente ela bloqueou os cartões, mas várias compras já tinham sido feitas. O prejuízo foi de R$6.000. Uma das instituições financeiras assumiu a responsabilidade. Em outro banco, ela não teve a mesma sorte. Qual foi o sentimento na hora, assim? De vergonha de ter sido vítima de um golpe tão ridículo, sabe? Eu me senti envergonhada, eu me senti constrangida. As pessoas acham que são só uma pessoa mais idosa que cai, entendeu? Que é uma pessoa, às vezes, mais ignorante que cai. Existe esse preconceito com quem cai em golpe, né? E não é assim. Qualquer pessoa, em algum momento da sua vida, pode ser enganado. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro fala sobre prevenção e letramento digital. A gente volta já.
mercados em expansão e problemas à vista. Pequenas e médias empresas se tornaram alvo fácil de ataques fraudulentos em seus sistemas. Os motivos? Falta recursos financeiros, equipes de segurança especializadas e quanto mais o tempo passa, mais elaborados são os ataques cibernéticos. O atacante agora ele começa não só a enxergar as grandes empresas que têm condições de fazer segurança, mas as menores também. Com isso, o que aconteceu? O mercado de pequenas e médias empresas passou a olhar com mais cuidado essa questão da segurança. Nenhuma organização está imune às ameaças presentes nos ambientes online. O problema, segundo o Rodrigo, é que as empresas brasileiras ainda não perceberam o perigo que o cybercrime traz para os negócios. Você pensa assim, minha empresa não trabalha com bens financeiros, não é? Mas muitas vezes o atacante ele só quer conseguir um usuário e uma senha. Porque a partir desse usuário e uma senha, ele vai partir para outros processos de ataque que vão culminar no roubo de numerário. Enquanto instituição, o SESC não só se preocupa com a questão da proteção de dados, como também atua na prevenção individual e particular de cada um, por meio do programa Você Mais Digital, que traz conhecimento e aprendizado para o grupo dos mais vividos. Em sala de aula, Danilo fala sobre a missão que tem de facilitar a vida dos idosos, desmistificar a internet e garantir o acesso à tecnologia a essas pessoas. Eu mostro para todos os idosos que eles podem sim chamar um transporte de aplicativo, fazer um pedido de comida, conversar com a família, num grupo e tudo mais. E eu ensino também que há um padrão de comportamento de quem aplica golpes. Então, não é difícil você descobrir quem está tentando te passar a perna. E o mais importante é ter a calma, né? Porque muitas vezes você recebe uma mensagem suspeita e cheio de erros ortográficos. Então, eu ensino para eles tudo que é padrão nos golpes, que dá para perceber com facilidade e manter a calma para poder não se dar mal. A vontade de aprender e de acompanhar os avanços tecnológicos cria um verdadeiro laço entre esses alunos. E por mais pessoal que seja o relato de cada um, as dificuldades ou são as mesmas ou muito parecidas. Eu preciso muito dos universitários, né? São os meus filhos. E nem sempre eles estão à disposição, nem sempre eles estão disponíveis, né? E isso me dá uma certa impaciência, porque eu quero sempre as coisas para ontem. Comecei com dificuldades. Meus filhos dominam, mas ninguém fala, papai, se vira. É assim, só não... Vai fuçando, vai mexendo, você vai aprendendo, mas é perigoso, né? Internet tem coisa que se a gente não souber, né? Principalmente hoje que golpista para todo lado. É difícil a gente não saber mexer direito, né? Que eu não sei mexer direito. Então eu tenho que estar pedindo para minha filha, para o meu genro ou para os meus netos. 2 horas por semana são suficientes para que essa turma possa aprender o básico e navegar com segurança na internet. As aulas são baseadas nos aplicativos mais funcionais e importantes para o nosso dia a dia. E com isso, eles adquirem conhecimento em um mundo cada vez mais tecnológico. E não tem tempo ruim. Aprende num dia e já coloca em prática no outro. Silvia conta que pega em média 4 corridas com motoristas de aplicativo por dia, tranquila e sossegada aos 82 anos. Sei pedir tudo, só que eu deixo para minha filha pedir, que ela se sente mais segura. Não que eu não saiba, eu sei, mas ela se sente mais segura ela pedindo. Aos 70 anos, João tem aproveitado a vida de aposentado como sempre quis, viajando e cuidando da saúde física e mental. Ele é daqueles que acreditam na felicidade fora das telas, mas está aqui para aprender o básico. A tecnologia é uma coisa de louco, você tem que... Só que eu costumo falar, eu não nasci com um orelhão nas costas, então o celular para mim é necessário. Mas também eu não vou depender da tecnologia, é muita informação hoje, a gente fica louco se for... Mas pelo menos a gente tem que aprender o essencial, né? Professora aposentada, Nilza se considera desconfiada quando o assunto é internet e está sempre atenta aos links, às ligações e aos e-mails desconhecidos que recebe. O cuidado é para não cair em cilada. É bem assustador para nós aposentados, né? Porque temos dificuldade, não é a nossa geração, né? Não é a nossa geração. Então, muitas coisas nós não sabemos e as pessoas pegam este lado nosso, né, vamos dizer assim,
de inocência e aí faz um arraso muito grande, né? E é assim que a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Só deles perderem o medo da tecnologia já está ótimo. Já é um grande avanço. E você já segue a gente no Instagram, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!